Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos aqui reunidos, eu, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor nos abençoe. Na parte técnica aqui, nos auxiliando, o Ronaldo. E juntos com você que está aí no seu radinho de pilha, você que está pelo YouTube, vamos dar sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Estamos na sua introdução. Já lemos aí 5 parágrafos da introdução, vamos ao 6º parágrafo, onde Allan Kardec vai dizer o seguinte para a gente. Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada, e embora tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se podem encontrar. Substituímo-la por esta, em a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento. Isso era uma questão muito importante na época e não deixa de ser importante hoje também. Tem muitas pessoas que se aproximam da doutrina espírita, sobretudo no que diz respeito aos fenômenos mediúnicos, sem um objetivo sério e com um fim útil. Portanto, Allan Kardec teve todo esse cuidado junto com a espiritualidade na formulação desta obra para mostrar não somente aos médiuns, mas para com todos aqueles que tenham contato com as instituições espíritas, com fenômenos mediúnicos, da seriedade que envolve o trabalho de comunicação entre nós encarnados e os desencarnados. Paulo Renato. Justamente. É compreensível que as pessoas que não sejam espíritas tenham um julgamento precipitado e superficial do que seja a manifestação dos espíritos, esse exercício em si da mediunidade. Todos nós que trabalhamos na casa espírita temos experiências nesse sentido, quando as pessoas buscam a casa na tentativa de se comunicar com esse ou aquele ente querido, pelos mais diversos motivos, alguns motivos até um tanto quanto inusitados, mas é até compreensível que essas pessoas julguem superficialmente a questão da mediunidade em si, não tratando-a com o caráter de seriedade que o Kardec propõe e registrou nas próprias obras. Mas não é compreensível e nem, digamos, aceitável que a direção da casa espírita trate a questão da mediunidade com o mesmo nível de compreensão do leigo, que a casa espírita não deve tentar satisfazer os caprichos, a compreensão do leigo que busca a casa espírita dentro da sua ignorância doutrinária. Então é sempre oportuno e necessário, a bem do próprio trabalho que a casa desenvolve, dar os esclarecimentos devidos sobre o que seja a mediunidade e a responsabilidade em buscá-la, mesmo que a pessoa que busca, mesmo aquela pessoa que busca a casa espírita, tão somente para saber notícia do desencarnado. Então, sempre que for oportuno, não é que se vai ministrar espiritismo e quem vai buscar a notícia do desencarnado,
Mas sempre que oportuno e quem estiver atendendo tiver a sensibilidade para tal, é bom que se instrua a pessoa sobre o caráter sério das manifestações mediúnicas, de forma que ela não saia dali e vá buscar em outro lugar situações que podem gerar a ela grandes problemas, né? Problemas comportamentais, psicológicos, de identidade, alguma coisa que se assemelhe. Porque às vezes a gente atende mal, por qualquer motivo, está ocupado, né? Que às vezes não quer se ocupar com mais tempo com aquela pessoa, e às vezes a pessoa sai dali e busca uma desinformação em outro lugar, acreditando que nesse outro lugar ela vai encontrar as respostas que precisa, e às vezes encontra realmente uma desorientação que pode ser perniciosa. Então é importante ressaltar, não só para quem não é espírita, mas para os espíritas, esse caráter de seriedade, e que às vezes falta mesmo aos próprios médiuns no que diz respeito à responsabilidade com que deva se conduzir na reunião mediúnica, né? No 5º parágrafo que nós lemos um programa atrás, ele vai dizer que de muita dificuldade se mostra ensada a prática do espiritismo. Então, e ele termina aqui o 6º parágrafo dizendo que essas pessoas que procuram a doutrina, né, com o objetivo que não seja sério, né, com o objetivo de divertimento, essas pessoas não têm ideia dos riscos que elas estão incorrendo. Nós vemos aí ainda hoje, Paulo Renato, alguns, não somente jovens, mas pessoas às vezes até de uma certa idade, que fazem, né, da mediunidade uma certa brincadeira de curiosidade, não é nem por maldade, mas essa coisa da curiosidade. Poxa, tem um jogo que muitos jovens até hoje praticam, que acho que é chamado a tábua de Ouija, alguma coisa assim, que tem as letras do alfabeto, não conheço. Tem os números, e aí ali eles colocam as mãos, como os médios colocavam antes na mesa, e muitas vezes o compasso se move sozinho, vai formando ali as letras, forma as palavras, forma as palavras, exatamente como eram as comunicações logo lá no início. E aquilo é motivo de divertimento. Olha só, o copo mexeu sozinho. Alguns botam um copo, né? E o copo se move, vai para a letra A, depois vai formando as palavras. E os jovens, e às vezes pessoas até de mais idade, acham aquilo muito interessante, mas não têm ideia de que por trás daquele fenômeno físico existem espíritos. Já tivemos diversos relatos de pessoas que saíram de lá impressionadas, porque o espírito foi utilizando daquela tábua com as letras e os números para dizer: eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida, você não sabe quem eu sou. Algumas vezes o copo explodiu, né? Machucou pessoas, foi arremessado sobre pessoas, seja a utilização de um copo ou um compasso, né? Quem está aí ouvindo o programa já deve ter escutado alguma história nesse sentido. E, como eu disse, as pessoas que buscam esse contato com o plano espiritual por curiosidade e divertimento não têm ideia do risco que eles estão se colocando. A gente tem insistido nisso porque o próprio Allan Kardec, ele abre o Livro dos Médiuns falando dessa questão, né? Repito, lá no 5º parágrafo, de muitas dificuldades se mostra ensada a prática do espiritismo. E o Paulo Renato comentava, né, também da questão da obsessão, e é algo realmente sério. A Miranda também falou sobre isso, que você que está aí nos escutando, independente de você não ser um médium ostensivo, é importante entrar em contato com esse conhecimento, até para alertar, né, um jovem, um filho, um sobrinho, alguém que comenta: a gente está participando de uma reunião. Então chegar para a pessoa e falar assim: olha, vocês têm que tomar cuidado, não se pode abordar o mundo espiritual desta forma, é algo muito sério, algo que tem que ser feito com muito respeito. E mesmo na casa espírita, tem casas espíritas, está falando aqui de um jogo que muitas pessoas fazem por divertimento, mas tem casas espíritas que não primam pelo estudo, sério, metódico, sistematizado, inclusive do Livro dos Médiuns, entra em contato com os espíritos de uma forma muito
não adequada, né? Eu já tive conhecimento de médicos que falaram para mim, eu não preciso estudar, eu sou médico, já trabalho com isso há muito tempo. A pessoa não tem muita noção. Isso está mudando. Graças a Deus, a maior parte das casas espíritas hoje exprimam pelo estudo. Mas ainda existem médios que acreditam que não precisam estudar, Miranda. Na realidade, basta que nós reflitamos assim. Cada um de nós tem a própria personalidade, tem uma bagagem de coisas que não sabe nem de onde veio, porque está lá atrás no somatório das encarnações. Imagina alguém nos abordar de qualquer maneira, a qualquer hora, com objetivos que não têm nenhuma responsabilidade. Nenhum de nós ia se sentir bem, não é? Então é importante lembrar que a invisibilidade não significa ausência. O espírito está invisível, mas ele está presente ali e com a sua bagagem, com as suas dores, seus valores e sua necessidade de respeito. Então, quando a gente lida com a mediunidade, é sabendo sempre disso. Ou tendemos, por preconceito, categorizar como sendo todos espíritos inferiores que não têm valor nenhum, que já é um desserviço à própria paz, uma vez que nenhum de nós ainda é espírito ajustado no bem, não é? Ou então se perder por um caminho que nós não sabemos onde vai levar. Porque nessa situação de reunião do copo, são várias as narrativas. Quem lida com evangelização já teve a oportunidade de ouvir depoimento de adolescente e de jovem falando dessa brincadeira, não é? Eu lembro que na minha juventude, na casa de uma pessoa conhecida, minha irmã e as amigas fizeram essa reunião do copo. E um dia ficou todo mundo desesperado. Aconteceu alguma coisa para lá, eu sei que nunca mais eles quiseram saber, mas o interessante é que naquele momento eu soube porque a pessoa era conhecida, onde a reunião estava sendo feita, na casa dela, que um tio nosso desencarnado deu uma comunicação e falou: nunca mais brinquem com esse tipo de coisa, porque vocês não sabem o sofrimento que poderia sair daqui. Acabou, nunca mais ninguém se reuniu naquele ambiente, naquele local, para esse tipo de brincadeira. É isso aí. É interessante também porque às vezes não pode ocorrer que aquele grupo de amigos que se reúne para essas frivolidades, pode realmente ter um médium ali com grandes possibilidades de mediunidade para materialização, para fenômenos físicos, e a pessoa não saiba disso. Mas pode ocorrer que o espírito descubra isso no momento. Exatamente. Né? Então ele descobre naquele grupo a pessoa através da qual ele pode de alguma forma se manifestar. Então, dependendo da natureza do espírito, das suas intenções, necessariamente não maléficas, às vezes um espírito brincalhão, mas ele pode cuidar de ir atrás daquele instrumento que pode servir a ele as manifestações. Então acaba a brincadeira, todos vão para sua casa, mas aquela pessoa específica vai levar, chegou sozinha, mas vai sair acompanhada. Né? Esse que é o problema. Porque o espírito sabe que na presença dela ele pode produzir determinados efeitos. Então a coisa pode ficar um tanto quanto mais complicada para aquela pessoa em específico. Então é sempre bom evitar, em qualquer coisa, qualquer situação, a questão da frivolidade, a questão aí da superficialidade, né? Porque nós tendemos a ser superficiais em tudo, né? Em qualquer coisa, mesmo aquelas coisas da vida diária que são até de nosso interesse. A gente pergunta às vezes a pessoa como é que foi a novela, como é que sucedeu a vida do próximo, e quando a pessoa começa a contar, no meio da história a gente já muda de assunto, né? Então aquele assunto inicial que parecia tão importante perdeu o foco e a gente já está deslocando a conversa para outro tema. Assanhou o formigueiro e sai. Desloca a conversa para outro tema. Então na vida diária a gente apresenta esse caráter de superficialidade em tudo, né? Como diz Kardec aqui, muitos queriam que ele escrevesse um livro a preço módico, de modo que se pudesse popularizar. Então ele viu que isso não era razoável, né? E viu que poderia o prejuízo ser maior do que o pretenso benefício, e nesse sentido a gente ainda escuta, ainda hoje, as pessoas reclamando de preço de livro espírita, né? Como se fosse livro
sem conteúdo algum, um livro de passatempo, como se fosse um livro de passatempo. Né? Um livro espírita é livro que diz respeito à nossa questão espiritual. Né? Como Kardec coloca na própria conclusão do Livro dos Espíritos, quando fala que o Espiritismo, né, a finalidade dele é justamente nos projetar na vida futura, dar a certeza da vida futura e nos ligar a Deus, que o seu princípio que estrutura o livro, a obra básica, é a crença em Deus, né, na imortalidade da alma e tal. Então, quer dizer, não é o livro, a obra básica não é um livro qualquer que mereça ser colocado a preços módicos, como se faz com um livro de literatura sem conteúdo, sem o conteúdo que o livro espírita tem. Então a gente observa que as pessoas pagam algum valor que às vezes eu considero exagerado por 10 páginas, às vezes um livro tem 10, 15 páginas e num valor alto, né? E às vezes a pessoa com a metade desse valor não quer adquirir um livro espírita de conteúdo real. Então, por essas e outras, a gente observa quanto superficiais nós ainda somos. É verdade. Vamos dar continuidade aqui. Você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns. Eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui com o Paulo Renato e com a Maria de Fátima Miranda. Estamos lendo a introdução de O Livro dos Médiuns. Vamos agora ao 7º parágrafo. Allan Kardec diz: a essas considerações ainda aditaremos outra, muito importante: a má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. Experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Eu lembro que há uns mais de 20 anos, coisas de em torno de 30 anos, conversando com os companheiros de casa espírita, eles contavam das reuniões que eram feitas, não é? E aí tinha lá as reuniões de psicografia. As pessoas iam para receber mensagens de entes queridos. E nessas reuniões tinham mensagens completamente sem sentido ou lacônicas, apenas assinando o nome do suposto desencarnado, sem nenhum dado de reconhecimento. Algumas mensagens até absurdas de artistas famosos. E até de animais tinham mensagens. E isso só serve para levar ao ridículo, né, estes médiuns e o próprio nome da doutrina espírita. Renato, isso é que as pessoas que estão nos acompanhando, né, que frequentam casas espíritas, quem nunca ouviu histórias, né, de determinadas casas, de determinados médiuns que não primam pelo estudo, que não primam pela seriedade e que acham que podem tudo em relação aos espíritos e acabam se tornando presas de espíritos mistificadores e zombeteiros. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem: mas quer fazer da casa espírita uma faculdade? Não é, a intenção não é bem essa, mas na sugestão de Allan Kardec, as casas espíritas devem sim se tornar um centro de estudos espíritas. Os livros não foram publicados com finalidade, sem a finalidade justa e superior, né? Se eles são publicados, são para serem consultados, lidos, relidos, meditados sobre seus valores, seu conteúdo e compartilhados, né, junto com outros que se interessam por aquela temática. Então as casas espíritas realmente têm que formar grupos de estudos para que os seus trabalhadores, seja ele quem seja o presidente da casa ou aquele que contribui com a limpeza, com a higiene da casa, que eles saibam onde estão atuando, para que e por que atuam ali, né? A pessoa que faz a limpeza, a higiene da casa, ela também tem que saber
né? Eu não estou falando aqui das pessoas contratadas, mas do espírita voluntário, aquele que está na limpeza, né? Ele tem que saber que ele está limpando uma casa que tem determinadas finalidades que são diversas, muitas vezes diferentes, essas finalidades das outras instituições onde ele limpa, onde ele cuida às vezes da limpeza, né? Então ele está numa casa espírita, se voluntariou porque simpatiza com a doutrina espírita, então ele precisa conhecer a casa em que ele trabalha e quais são os objetivos daquela casa. Por que aquela casa está ali? Qual a finalidade dela? Qual o público-alvo para a sua atenção, para o seu serviço? Então, realmente, a Casa Espírita tem que pensar no estudo sério das obras básicas da doutrina espírita. Isso não elimina as obras complementares de apoio, mas a casa tem que manter um quadro permanente de estudos da doutrina espírita, porque mediunidade em si não é espiritismo, né? Fatos mediúnicos não é espiritismo. O próprio Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele diz que no espiritismo a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, e vem explicando o porquê dessa afirmação dele. Mas só estudando dá para se compreender o porquê desse tipo de afirmação e as consequências advindas dele. Miranda? Não, nada a acrescentar. Então, estamos chegando aí já ao final, né? Faltam 3 minutinhos e fica essa reflexão, não no sentido de criticar, né? Isso é muito importante. Nós não estamos aqui com o objetivo de criticar a quem quer que seja, nenhum médium e nenhuma casa espírita, mas apenas de alertar, Miranda, de mostrar que Allan Kardec está buscando, já iniciando o estudo aqui do Livro dos Médiuns, logo na introdução, ele vai mostrando a seriedade com que nós devemos tratar, né, os assuntos relativos à doutrina espírita e à prática mediúnica. E não é algo novo, né? 1861, quer dizer, exatamente. Lá para cá, quanto tempo que todo esse conteúdo está aí à disposição. E ele fala aqui no capítulo 3 do método, item 32, ele fala o seguinte: ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a demonstrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são ao contrário os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Vem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. É isso aí. E com isso chegamos ao final de mais um programa. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, prezados amigos ouvintes e internautas. Agradecendo a Maria de Fátima Miranda, ao Paulo Renato, ao Ronaldo na técnica, por termos tido a oportunidade, né? Agradecer sobretudo ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade que nos dá de estarmos estudando, tomando esse conhecimento da doutrina, o ensinamento dos espíritos superiores, que se seguirmos com humildade, irá nos poupar a muitas dores e a muitos desenganos. Muita paz a todos, que a paz de Jesus nos envolva sempre. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos! Estamos de volta para continuarmos esse estudo, essa análise maravilhosa que o meu amigo Astênio Evangelista de Oliveira e Amaury Santos fazem. É muito bom estar com vocês de novo e darmos continuidade a esse estudo que nos preenche mais ainda nas nossas convicções e que tudo é baseado na luz da doutrina e baseada naquilo que o Cristo pregou a todos nós. Astênio, faça as honras. Vamos lá, nós estamos estudando então a introdução escrita por Allan Kardec à Revista Espírita de janeiro de 1858, né? A primeira revista espírita publicada por Allan Kardec. E aí, no programa passado, o finalzinho do parágrafo que nós lemos, né? Ele diz: encontramos a prática das evocações. Então, não apenas os fenômenos espíritas espontâneos, mas evocados, espíritos evocados. Então, encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte e os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Então, o espiritismo espiritismo é coisa nova, como doutrina, mas o fenômeno espírita não é coisa nova. Com certeza. Né? É extremamente antigo. O fenômeno é mediúnico. A mediunidade não foi inventada pelo espiritismo. Com a mediunidade é antiga. Perfeito. Tranquilos? Perfeito. Então, prosseguindo com Kardec na introdução da revista. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença e a desfiguram segundo os tempos e os lugares. Então ele está falando, quando ele fala essa crença, ele fala na crença nos espíritos, nas comunicações. Ele não está falando dessa doutrina. Fala dessa crença diferente dessa doutrina, né? Tá. Então, sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença e a desfiguram segundo os tempos e os lugares, não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus da escala social, se não estiver fundada em algo positivo. Então, o que não tem uma base sólida tende a desaparecer rapidamente, não é isso? Com certeza. Tudo que não tem uma solidez, uma coisa racional, ela tende a desaparecer com o tempo. Sim, aliás, o Cristo já tinha dito isso, né? Quando ele falou que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, né? Com certeza. Não é isso? É uma questão de tempo. Então, se dura, é porque é a árvore do pai. Com certeza. Se não foi arrancada, é porque é a árvore do pai. Com certeza. Então, prosseguindo, o que será esse algo? Então, voltar um pouquinho atrás para a gente entender essa pergunta que Kardec fez, né? Ele fala, ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus da escala social, se não tiver fundada em algo de positivo. O que será esse algo? É o que nos demonstram as recentes manifestações. Então, as manifestações antigas sempre existiram, mas as recentes manifestações trazem um plus a mais, né? Porque aí esses espíritos passam a esclarecer a respeito do mundo espiritual e daí por diante. Então, procurar as relações que possam existir entre tais manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano, né? Então, a doutrina espírita é tão antiga quanto o espírito humano. Exatamente. Não é isso? Então, a história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Teremos que estudá-la em todas as fontes que nos fornecerão uma mina inesgotável de observações,
tão instrutivas, quão interessantes sobre fatos geralmente pouco conhecidos. A gente verifica no Velho Testamento, né, quantos ensinos, né, porque parece que a doutrina espírita escrita naquele tempo. Com certeza. Então, Kardec vai estudar em todas as fontes, né? Aquela história do anjo de Tobias, né? Nossa, então vamos lá. Então, essa parte nos dará oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares, delas destacando o que toca à verdade, à alegoria e à superstição. Olha, né? Então, separando essas três coisas. Né? Isso, então quanto ganho a humanidade teria a partir dali, quando soubesse o que é superstição, né? O que é alegoria e o que é verdade. Com certeza. Né? Prosseguindo na introdução da Revista Espírita de 1858, janeiro de 1858, disse Kardec: no que concerne às manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunhamos ou que chegaram ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. Então é um privilégio para nós estarmos hoje desfrutando, né, de um trabalho de Kardec em que ele, percebendo que existiriam dúvidas, utilizaria a revista para esclarecer essas dúvidas. E como as dúvidas do passado são as mesmas dúvidas de hoje, né? Com certeza, né? E nas dúvidas do passado não haviam respostas. Sim. Hoje nós temos as respostas. Hoje nós temos as respostas. É muito lindo. E a gente hoje, então, eu digo hoje, no ano 2021, com o que nós temos de doutrina espírita hoje, muito mais completa do que na época de Kardec, né, com manifestações de espíritos hoje, muito mais sábios, inclusive. Nós vamos verificar as comunicações que Kardec trazia, se nós compararmos as comunicações de vários espíritos, né, do tempo de Kardec com as comunicações que nós temos hoje, de um Viana de Carvalho, de um Emmanuel, de Joana de Ângeles. Nós vamos verificar que Kardec ficaria encantadíssimo com esses espíritos se comunicando naquela época. Com né? certeza. Então, de igual modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas e que revelam, seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. Isso aqui faz lembrar o caso da sua esposa, né? Sim. Olha o que ele fala assim: de igual modo o faremos em relação aos efeitos espontâneos que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas. Com certeza, é o caso da minha esposa, né, que vem de família evangélica, que eles são evangélicos ainda, né, e ela traz no seu seio a área evangélica, mas hoje o fenômeno que ocorre com ela abriu muito o leque, né, para ela compreender, porque é muito fácil a gente dizer que a gente, ao morrer, tem um espírito. Mas quando você visualiza, por que ela visualiza e eu, que sou da doutrina, não vejo? Sim. Né? Aí eu disse para ela assim: porque eu sei. E você precisa ter certeza. É verdade, né? E é aquele negócio, né? Já o Cristo já nos falava de que aquele que acredita... Tomé, né? Lembra de Tomé? É aquele que acredita sem ter visto, né? É verdade. Enfim, bem-aventurado aquele que acredita sem ter precisar visto. de prova, né? Isso, não é isso? Então, à narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta do conjunto dos princípios. A respeito, faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos espíritos, fazendo sempre a abstração de nossas próprias ideias. Isso é muito importante. Né? Nós sabemos que o Kardec não é criador do espiritismo, né? Ele compilou, né? Ele foi um auxiliar dos espíritos, né? Para que os espíritos trouxessem a doutrina deles à Terra. Ele era, né? Coadjuvante. Né? Não criador. Não criador. Olha a diferença. E deixava claro isso, né? Deixava claro, para ninguém ficar batendo palma para ele como se ele fosse o responsável por isso. E é muito interessante, né? Porque você vê isso claramente nas casas espíritas. Né? Elas não têm quadros, não têm rituais. Né? Você chega numa casa espírita, por exemplo, no Lar de José, nós temos a imagem do Bezerra de Menezes e do Cristo.
né? Colocado para que todos vejam. Só. Sim. Entendeu? Mas, mesmo assim, nós temos as pessoas que são místicas, né? Que não perderam ainda, talvez pelas antigas reencarnações que possuíam, porque de vez em quando a gente encontra sempre um bilhetinho atrás do quadro do Bezerra de Menezes. Sim. Então, no livro Conduta Espírita, o André Luiz sugere que nos locais do Centro Espírita destinados às reuniões, que nós não tenhamos quadro nenhum. É verdade. A gente pode até ter o quadro na biblioteca, né, lá na secretaria, né, mas aonde as pessoas podem né, querer utilizar. Porque endeusam, né? Sim. O espiritismo é o contrário. E todos têm. A gente fala em todas as reuniões, a gente fala. Kardec, ele nunca se colocou como bambambam. Ao contrário. Ele era a criatura e não o criador. Sim, e com muito medo de fazer errado, né? Exatamente. Fazia tudo para não errar. Exatamente. Então não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos. Então é importante, nós que estamos nos formando como espíritas, sabermos isso. Não é uma teoria de Kardec, né? Então não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Tomara que um dia nós aprendamos a ter esse comportamento, porque o que nós já estudamos de doutrina espírita, aliás, os espíritos dizem que quem estuda a doutrina espírita durante uma semana tem responsabilidade para o resto da vida, né? Então o que nós já estudamos de doutrina espírita deveria ser suficiente para a gente não ficar criando uma doutrina pessoal. Exatamente. Né? Porque a gente começa a misturar as coisas e a ensinar coisas que os espíritos não ensinam. Com certeza. Bom, então um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como às evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas, que muitas vezes não são menos instrutivas. Quando ele fala das evocações íntimas, ele está falando das evocações feitas nas próprias residências e tal, né? Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. Um ponto que eu gostaria de destacar nesse parágrafo aqui, né, em que ele fala assim, um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil. Né? Então, mesmo que sejam os espíritos escrevendo através de qualquer médium, se não tiver um fim útil, não é publicado. E agregando o que você falou e que Kardec falou, eu vejo isso nas casas espíritas. Quando nós estamos reunidos e recebemos mediunicamente uma carta de algum irmão que está no plano espiritual, tudo isso é analisado naquele grupo fechado, né? Eu me lembro de Emmanuel dizendo ao Chico, né, depois dele ter escrito, né, psicografado diversas coisas, e Emmanuel disse: isso tudo que você fez foi apenas um treinamento. Jogue, queime tudo que você treinou. Por quê? Porque a coisa tem que ser global, né? Quando as mensagens são canalizadas para as coisas individuais, ela não é para o público, né? As grandes mensagens que Chico deu foram sempre gerais, né? Os bons espíritos, interesse geral, né? Aquele espírito que manda uma mensagem e diz assim, eu, sim, tudo nossa, não é nós, né? Então isso tudo tem um peso analítico. O grupo espírita analisa para depois aquilo de ser divulgado. Sim. O Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala que os espíritos superiores normalmente utilizam a terceira pessoa a primeira pessoa do plural. Do, né? Plural, nós. Exatamente. Isso. Então, é uma das formas de analisar que tipo de espírito está escrevendo. Exatamente. Né? Então, se começar a falar muito eu, muito você, né? Sabe? Então... E normalmente já não é analisado exatamente porque já não é um espírito que tem uma elevação moral, porque está falando muito do ego, né? Eu fiz, faz aquilo, procurem fazer. Não, nós, claro, porque o espírito elevado, ele sabe que ele
é falho, e foi falho como qualquer um de nós. Ele naquela necessidade. Naquela necessidade. Você estava comentando da orientação do Emmanuel ao Chico Xavier, e eu acho digno de destaque, né, está vinculado ao que Kardec está fazendo com a gente aqui, em que o Emmanuel disse para ele: Chico, tudo que eu lhe disser, e ele não falou alguma coisa, não, foi tudo, né? Tudo que eu lhe disser, compara, né, com o Cristo e com Kardec. Se qualquer coisa que eu disser estiver contrariando o Cristo ou Kardec, me abandona e fica com Cristo e Kardec. Olha só. Né? Então, essa é uma orientação que nós devemos seguir, né? Se valia para o Chico, vale para nós. Né? Então, está contrariando o Evangelho, está contrariando Kardec, abandona. Exatamente. Uhum. Então, a doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria inutilmente a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Né? Então, os espíritos trouxeram a chave para compreender uma série de fatos, de fenômenos, de ocorrências que nunca se poderia explicar se não fosse com a revelação dos espíritos. Com certeza. Certo? Nesta categoria classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, etc. À citação dos fatos, acrescentaremos a pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. E é exatamente isso que a gente vai ver, né, Kardec fazendo ao longo da revista. Né? As análises. As análises. Então diz, na rua tal, aconteceu tal fenômeno. Aí ele vai dizer se aquele fenômeno é possível. Quer dizer, uma vez que esteja para ele provado que o fenômeno ocorreu, então se ocorreu é possível. Né? Mas se o fenômeno não está... Se a descrição do fenômeno ainda não está provada, ele vai dizer se é possível ou se não é possível. Né? Se é possível, por que é possível? Se não é possível, por que não é possível? Exatamente. Né? Então, é esse espírito do Kardec que nós devemos incorporar. Né? Então, assim, a citação dos fatos, acrescentaremos a pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos, ressaltarão, naturalmente, ensinamentos úteis a respeito da linha de conduta mais conforme à sã moral. Kardec sempre preocupado com a questão da moralidade. Sim. Extrair desses fenômenos algo que nos ajude a nos melhorarmos como pessoas. Perfeito, e é exatamente isso que é toda a base do Evangelho segundo o Espiritismo e de todos os livros que Kardec fez. Uhum. A gente tem o hábito de ler muito o Evangelho, né, o Livro dos Espíritos, mas a grandiosidade que tem a Gênese, né? O céu e o inferno. O céu e o inferno, que é uma coisa fantástica, porque desmistifica, né, tudo aquilo. Todos nós, de uma forma geral, viemos de família católica. Né? Então, eu mesmo, minha mãe era católica, o culto no lar lá em casa era feito através da Bíblia, né? Mas os meus avós, que eram sogra e sogro da minha mãe, que era católica, ela nunca teve atrito, porque os meus avós, por parte de pai, eram espíritas. A minha avó foi uma grande médium e a minha mãe era católica e morreu católica. Né? Até era muito engraçado que ela dizia assim: eu tenho muito medo como boa mineira que ela era, né? Eu tenho muito medo de morrer. Eu falei assim: mãe, fica tranquila, né? Porque todo dia nós fazemos um treinamento para morrer. É quando você dorme, né? Mas o que vai morrer é só o corpo, porque você vai continuar viva pela eternidade. É isso, é o que a doutrina espírita nos traz, né? Então, Kardec complementa aqui esse parágrafo dizendo: em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem por meio dos preceitos evangélicos. Olha, gente, eu acho assim muito interessante, porque nós temos hoje, infelizmente, aqueles
diria, de algum modo, pseudo-sábios, né, que já existiam na época do Kardec, e que querem abolir a parte evangélica da doutrina espírita. Exatamente. Ou que desprezam a parte evangélica da doutrina espírita. E querem sustentar que nós devemos ter por base Kardec. Nesse ponto está certo. Mas Kardec também defende, né, que a conduta evangélica é importante. Então existem hoje aqueles que, por exemplo, desprezam o Emmanuel porque acham o Emmanuel muito evangélico. Gente, o próprio Chico, o próprio Chico, né? Sim. Que criticam isso dentro da doutrina. Não estamos falando de outra religião, não. Estamos falando da nossa. E dentro da doutrina espírita existem correntes. Olha como é que a coisa vai mudando, né? Porque criam-se correntes em que criticam Divaldo, criticam o Emmanuel. Sim, o comportamento evangélico passa a ser um defeito. Exatamente. Né? Então, ser muito humilde, né? Como exemplificou Chico, né? Chico era humilde, mas humilde em todos os sentidos. Mas olha a antena parabólica que ele foi. Nunca ganhou um tostão. E se ser humilde fosse defeito, os espíritos superiores não teriam se valido dele. Né? Exatamente. E se hoje Emmanuel é o Emmanuel, ele mostrou o lado negro dele. Né? Há 50 anos depois, né? Quando ele foi escravo, né? E também 2000 anos, quando ele mostra que ele foi um senador, mostrando que os defeitos que ele trouxe em uma encarnação, ele teve, pela lei de causa e efeito, ter que sentir e passar na pele, a escravidão, tudo aquilo que um dia ele também vivenciou, como patrão. Sim. Agora, isso é interessante, né, porque a gente vê que religião não salva ninguém, né, que a própria esposa do Emmanuel, né, já que está falando dele, ela vive... Ela do Cristo, né? Sim, ela não conhecia o espiritismo, porque não existia espiritismo na época dela, e está em regiões extremamente elevadas, onde nem o Emmanuel tem acesso. Não é verdade? Não é isso? Mas deixa eu só concluir o parágrafo aqui, né, que a gente já está no finalzinho já. Então ele fala assim: em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem por meio dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Né? Então ele sabia assim, ele teria que ter por referência, né, por guia, a ideia do bem, né, de estimular o homem a ser bom. Né? Sim? Então, com o encerramento desse parágrafo, vamos dar uma paradinha para que nós continuemos na próxima, Sim, né? Na próxima. Desenvolvendo essa coisa magnífica que é a Revista Espírita que Kardec nos brindou, né? E que hoje tanto eu como você estamos podendo reestudar. Sim. Né? E vendo coisas que nós não vemos nas obras básicas. Exatamente. Né? Então, por isso que não basta estudar as obras básicas. Isso. Estudar as obras básicas já é muito bom, mas não basta, né? Tem que ir além. Tem que continuar, né? E aí a gente capta na revista todo o pensamento, né? De Kardec e mostrando a sua humildade e o seu lado humano. Né? E, meus irmãos, muito obrigado por mais essa reunião e que vocês possam estar sempre conosco. Sim. Muita paz e até a próxima. Até a próxima. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.